Estamos começando mais um Estúdio Movimenta direto da Expo Agulhas Negras. E hoje nós vamos falar sobre vendas, comportamento e o que realmente faz a diferença para quem quer crescer nos negócios. E para isso receberemos um dos maiores especialistas do país nesse tema. Ele é palestrante, escritor e referência em performance comercial. Diego Maia, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Estou feliz pela oportunidade, Júlia, de conversar contigo e com toda a audiência do Sebrae Rio. E eu queria começar com uma pergunta, que é uma curiosidade minha. O que te levou para esse universo das vendas? Eu acredito que vendas move o mundo. A única coisa, a principal coisa que move o mundo é a venda. Sem venda a gente não estaria aqui, seja vendendo o nosso serviço, as nossas ideias, o nosso trabalho. Então, é um lema que eu uso, que é onde tem venda, tem vida. E o oposto também, onde tem vida, tem venda. Então é a mola propulsora. E desde pequenininho eu entendi que somente ela, a venda, poderia me tirar da pobreza, poderia fazer com que eu crescesse na minha escolha, na minha carreira. Então é uma espécie de pequeno milagre que pode acontecer na vida das pessoas. Quem entende de vendas tá bem. E hoje você conversa com diversos perfis de profissionais, é isso mesmo? Nessas minhas andanças no Brasil todo, eu tenho o privilégio de me conectar com pessoas que vivem de vendas. E aí não importa muito, Júlia, se é um empreendedor de pequeno porte, uma pessoa que tem um sonho, também não importa se é um funcionário, um vendedor de loja, um vendedor de uma empresa. Se a pessoa vive de vendas, o meu trabalho, o meu conteúdo é para essa pessoa. E aí, por conta disso, eu falo com muita gente, dos mais variados perfis e estilos. Com essa vertente central aí. Eu preciso ajudar as pessoas a vender mais, vender melhor, botar mais dinheiro no bolso. E sim, já falei, Júlia, para pessoas que vendem caixão a pessoas que vendem produtos eróticos. Então, assim, dá para passear em todos os segmentos da economia. E nessa diversidade, o que mais te chama a atenção no comportamento do vendedor brasileiro? Generalizando o vendedor brasileiro e colocando nessa mesma prateleira todo mundo que vive de vendas, eu penso que o principal gap, a principal falha é a falta de estudo. É gente que acha que basta ter um bom produto ou basta ter um bom marketing, dá para vender. Pelo contrário, a gente só consegue crescer na venda se a gente estudar. Eu não estou me referindo apenas a estudar no meio tradicional, fazer um curso ou uma faculdade, mas viver num processo de permanente aprendizado. Não consigo admitir a hipótese de um empreendedor não passar boa parte do seu tempo buscando informação, estudando. Então, o principal problema das pessoas que vivem de vendas é que elas se acham autossuficientes. Acham que para vender basta ter o produto certo no lugar certo, quando na verdade isso é só um detalhe. Para vender bem, para ganhar dinheiro, a gente precisa estudar, se aprofundar, se transformar num especialista nesse assunto. E a gente também ouve, Diego, que às vezes venda é dom. Você compartilha dessa ideia? Eu acredito que algumas características inclinam uma pessoa para um segmento ou para outro. É claro que aquela pessoa mais extrovertida, aquela que fala bem, aquela que é desinibida, tem mais facilidade para lidar com o público. Por isso a gente cai nessa teoria de que as pessoas nascem para vendas. Eu acredito que venda é uma ciência que precisa ser estudada. Conheço gente que fala muito bem, que poderia ser um bom vendedor, mas não é, porque não estuda. Da mesma forma que conheço muita gente que fez dinheiro, fez fortuna, gente que é batedora de meta, que é introspectiva, mas entendeu a mecânica, entendeu as regras do jogo. E a principal regra é aprender sempre, estar nesse estágio de permanente aprendizado. E nesse meio de venda hoje não dá mais para a gente ignorar o mundo digital.
É verdade. A gente já tem o mundo digital batendo na porta de todos os negócios, deixou de ser só uma possibilidade e passou a ser uma realidade. E com tantas ferramentas, o que continua sendo insubstituível, mesmo no mundo digital, para um vendedor ou para uma empresa que quer vender o seu produto ou serviço? O humano, felizmente, para nossa sorte, o humano ainda é indispensável. O ser humano ainda tem muito espaço. Ele só não pode permitir que a inteligência artificial faça o seu trabalho. A inteligência artificial e todo sortimento de soluções que veio a partir desse nome inteligência artificial, precisa ser algo para facilitar o nosso trabalho, para fazer a gente ganhar tempo, ganhar espaço, ganhar dinheiro, ganhar alguma coisa e não substituir. Penso que o olho no olho, o aperto de mão, independentemente das gerações, geração alfa, Z, X, Y, independente do tipo de cliente, o presencial ainda se sobrepõe ao WhatsApp, ao direct do Instagram, o olho no olho. Então tem um humano, ainda tem jogo. A gente só precisa aprender a utilizar essa inteligência artificial para ganhar dinheiro. O momento em que um empreendedor, um vendedor, um gestor ou qualquer outro profissional coloca a inteligência artificial para fazer o trabalho dela e ela lava as mãos para aquilo, ela está autodecretando a sua extinção. Então existe aí uma possibilidade de cross entre a tecnologia e o fator humano para ser a base do sucesso da venda, seja do vendedor ou da empresa. Sem dúvidas, essa geração viva, ou seja, todos que estão nos vendo nesse momento, todos os que estão respirando nesse momento, ainda certamente viverão a necessidade de sermos humanos. Eu penso que quanto mais tecnologia existir, quanto mais aplicativo existir, mais humano, mais gente a gente tem que ser. Penso que recuperar o que fazíamos antigamente, antes da existência da tecnologia, é sempre muito importante. Agora, preciso equilibrar, preciso usar as ferramentas, as inúmeras ferramentas para acelerar o meu processo, para trazer mais clientes, para botar mais dinheiro no meu bolso, sem deixar de ser humano. Se eu viro um robô, eu estou apenas passando para o robô, para o algoritmo, aquilo que aquilo que eu deveria estar fazendo humanamente. E o que você vê, pensando no futuro agora, essa correlação de venda com IA e promoção? Falando agora de um pequeno empresário, como que ele pode usar isso a favor dele? Seja ele um pequeno empreendedor, seja uma boleira que faz bolo para festas infantis, seja um médico que precisa atender, um dentista que precisa ter boas marcações, não importa o tipo de empreendedor, pequeno, micro ou mesmo um futuro empreendedor. Ele precisa pensar na mentalidade digital. Eu falo na minha palestra, que farei aqui no Movimenta Sebrae, eu falo justamente sobre a necessidade de termos essa mentalidade, explorar as ferramentas para a gente conseguir mais sucesso no processo, acelerar o atendimento, trazer mais informações para o cliente, melhorar o nosso script, o nosso discurso. Então, esse mix de melhoria no processo de atendimento é o que eu recomendo para o pequeno empreendedor. Porque veja, Júlia, quando você pede uma cotação, independentemente do tipo de produto ou serviço, você pede uma cotação por WhatsApp ou por direct no Instagram, você não quer esperar o dia seguinte para a pessoa responder. Você também não quer ser atendido com uma resposta automática e mecânica. Você quer ver a tua demanda resolvida. Se você quer um preço, você quer aquele preço na hora. A gente está com esse imediatismo como característica da nossa sociedade. Logo, a inteligência artificial pode me substituir de madrugada, quando o cliente quer uma cotação e eu não posso atender por motivos óbvios. Pensar nisso, o pequeno empreendedor, o futuro empreendedor. O que a tecnologia pode fazer para me ajudar a ganhar mais dinheiro, a dar atendimento imediato para o meu cliente, sem parecer um robô?
E agora vamos falar um pouquinho sobre comportamento, que também é uma linha que você traz para dentro do seu conteúdo. O que hoje você percebe que mais limita o crescimento do profissional de venda? A falta de ambição nas pessoas. As pessoas até querem, todos nós, todo ser humano até quer ganhar mais dinheiro, né? Até pensar, seria tão bom se eu tivesse mais dinheiro, mas não executa. É ambicioso até a hora de acordar. Quando acorda, ele deixa para depois aquilo que ele sabe que precisa fazer hoje. Ele deixa para depois um estudo, deixa para depois a visita a um cliente, um trabalho de divulgação, um trabalho de prospecção. Então, a ambição em primeiro lugar. E depois essa mentalidade positiva. Penso que nós, seres humanos, latinos e brasileiros, estamos muito acostumados a ver a ver o copo meio vazio, sempre. A gente sempre vê o lado negativo das coisas. Quando a gente vira a chave e passa a perceber que mesmo na dificuldade tem solução, as coisas mudam. Então é uma questão de mentalidade, né, Júlia? É acreditar que é possível melhorar, é possível crescer, apesar dos pesares, apesar dos sofrimentos, apesar dos BOs que a gente enfrenta nessa vida. E para a gente finalizar agora, Diego, pode olhar para a câmera, falar com a nossa audiência através do canal do YouTube. Deixa para a gente 3 dicas práticas que os empreendedores podem colocar amanhã nos seus negócios que já vão começar a ver efeito, seja com IA, com comportamento ou sobre vendas. Olha, a primeira, obrigado, Júlia, e obrigado, Sebrae Rio, pelo privilégio de estar aqui no podcast. Estou muito feliz pela oportunidade. Vocês sabem que se é para ajudar o empreendedor, podem contar comigo. Primeiro lugar, minha primeira empresa, montei meu primeiro CNPJ, fazem 23 anos. Já existia Sebrae, já existiam cursos do Sebrae, mas não como tem hoje. Então, primeira grande ideia empreendedor, aproveita o que o Sebrae oferece, gratuitamente, sobretudo, aqueles cursos, esses eventos como o Movimenta, tem que participar, tem que ir atrás. O cliente não vai continuar te procurando, o cliente está se transformando e esse é o espaço que você tem para aprender. Aproveita aquilo que a vida está te proporcionando. Agarra o Sebrae, faz com que ele te ajude a ser um empreendedor melhor. Ou seja, agarra essa oportunidade de aprendizado. Poderia dizer muitas outras ideias para quem está assistindo a gente, mas essa é a principal. Depois, ambição, querer ganhar dinheiro não é pecado. Quem te falou isso mentiu. Tem que querer ganhar dinheiro, querer crescer, e não há mal nenhum nisso, não há vergonha alguma nisso, desde que seja, obviamente, pelos caminhos corretos, pelos caminhos certos. E depois, foco no cliente. Quem vende, seja um empreendedor ou um vendedor, precisa entender que a gente está aqui para servir o cliente e não para ser servido. Reduzir a vaidade, reduzir o ego. O ego não vende. Essas pessoas que postam no Instagram fotos em carros importados, de luxo e tal, é uma moda. O que vende mesmo é a gente servir o cliente, mostrar para o cliente que a gente está aqui para ajudá-lo a resolver aquela demanda, aquele problema que ele tem. Quem vende, quem quer vender, seja empreendedor ou vendedor, precisa ter isso em mente. Estamos aqui para servir e não para ser servidos. Então eu vou encerrar nosso podcast com essa frase: quem vende, quem atende, está aqui para servir. É isso. E não só ser servido. É isso, tem que estender um tapete vermelho para o cliente, tratar o cliente como se fosse a prioridade número 1, porque ele tem que ser a prioridade número 1. Em um clique ou 2 minutos ele te troca por qualquer pessoa, por qualquer concorrente. Foco no cliente e nesse processo de servir. Quanto mais você ajudar o cliente, quanto mais você se colocar como alguém que ajuda o cliente, mais sucesso você vai ter. Diego, foi maravilhoso o nosso bate-papo, foi um prazer te receber aqui no Estúdio Movimenta e eu tenho certeza que quem está aqui assistindo já saiu com vários insights práticos para aplicar no dia a dia. Muito obrigado pela sua participação e se você quiser assistir mais entrevista como essa, é só acessar os outros vídeos no nosso canal do YouTube para ter mais acesso a conteúdos. Temos também o nosso canal do WhatsApp, por meio do QR Code que vai aparecer na tela, você o acessa e até o próximo Estúdio Movimenta.